Bom, pessoal, conectado aí no Sul Fluminense Online, a gente continua falando aqui da Câmara de Vereadores, de mais uma incursão aqui, para falar um pouquinho da política e como a Câmara tem funcionado aqui em Volta Redonda. Nós temos acompanhado e você também acompanha com a gente aí tudo pela internet. Para falar um pouquinho do trabalho, né, fazer um resumo aí da semana, a gente está aqui com o Paulinho do Raio X, que é vereador, né, e que está aí junto e fica à frente da comissão permanente, né, Paulinho, de Cultura. E essa semana teve uma visita com a secretária Márcia Fernandes, para falar um pouco dessa pasta que ano passado, né, não só a população, mas a gente também percebeu que ficou um pouco inativo, ficou poucos projetos, mas a intenção é que esse ano as coisas mudem um pouco, né? Como é que foi a reunião? Jean, o que nos levou lá da Secretaria de Cultura foi a presença de alguns membros do Conselho da Banda Municipal e do Coral Municipal sobre boatos de que a banda estaria para ser finalizada em Volta Redonda. E nós recebemos a visita de alguns integrantes aqui na Câmara Municipal e esses integrantes eles estavam reclamando também sobre os seus salários, seus vencimentos, há um bom tempo já sem estar recebendo. Agendamos uma visita para o dia seguinte, onde nós fomos prontamente recebidos pela secretária e ela foi expondo as necessidades e as dificuldades desses próprios usuários, desses próprios integrantes da banda. Eu fiquei até entusiasmado com que, fiquei preocupado, na verdade, fiquei preocupado com o início, com os boatos que estavam acontecendo, porque eu fui um frequentador, eu fui assistir muito o Coral Municipal cantando pelos corredores do Hospital São João Batista, isso há 32 anos atrás. Isso quer dizer que eu sou velho, não, tá? Não, imagina. E aí, o que acontece? Então, a cultura lá, o conselho, a cultura, o coral municipal e a banda municipal, ela faz parte da minha vida. E eu fui saber de perto o que estava acontecendo. E quando nós fomos surpreendidos com a fala dela, que os trabalhadores, eles recebem apenas jetons, e não dão segurança, não tem garantia nenhuma dos seus vencimentos, se alguns deles ficarem doentes, ou enfermos, ou até quando vai chegando perto da sua aposentadoria, que não tem direito a nada. Só para explicar um pouquinho, desculpa te cortar, Paulinho, mas para que a população entenda, o jeton é uma espécie, a gente pesquisou até porque a gente fez a matéria também sobre o assunto. O jeton é como se fosse uma gratificação que é adicionada, né, ao contra-cheque ou aos vencimentos de funcionários públicos, e em caso de não ser funcionário público, a pessoa recebe como se fosse um RPA, né? Só que não há o recolhimento de INSS, fundo de garantia, nada disso. Ou seja, tem pessoas lá, inclusive a gente pesquisou, que estão aí há 30, 20 anos recebendo dessa forma, né, e não tem aí nenhum tipo de garantia, né? Sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício, então, portanto, sem segurança nenhuma. E nós fomos lá, a secretária, comentamos com ela que já existia uma lei, mas ela comentou conosco que essa lei ela precisa ser reformulada até em segurança aos próprios integrantes da banda municipal. Também nos garantiu, após um questionamento sobre a finalização da banda municipal, do coral municipal, de que esse não é o entendimento deles, que eles querem fazer tudo dentro da lei para dar total segurança aos usuários. E eu quero que isso acompanhe de perto e quero que os próprios trabalhadores, que eles tenham seus direitos assegurados. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Paulinho, falando um pouquinho da semana, né? Além da cultura, teve aí muitas pautas aqui, passaram muitas pautas pela casa, inclusive a votação hoje, por exemplo, da obrigatoriedade, de ter um intérprete de Libras em eventos públicos, né, em grandes eventos da cidade, que hoje não tem, né? Uma obrigação que fica aí a realização dos patrocinadores, os realizadores e idealizadores dos eventos, né? Teve também a questão da Light, que foi uma questão polêmica essa semana, da falta de energia, né, em hospitais, e da falta de energia constante que a cidade vive. Dentre essas pautas, eu creio que você acompanhou, é claro, mas o que você achou e o que você tem feito para tentar apoiar essas iniciativas e também cobrar, né? Eu vou começar pela lei do vereador que dá direito à linguagem de Libras, né? E eu vou falar, ele está de parabéns porque irá inserir muitos deficientes no mercado, na sociedade novamente. É muito comum, eu andando bastante nessa cidade, eu acompanhei de perto diversas famílias que têm deficientes
em que essas crianças elas se sentem totalmente isoladas, né? Exatamente, isoladas, porque não podem participar de culto evangélico, não pode participar de eventos culturais, porque ela vai ficar ali sem entender o que está acontecendo. Mas também, Jean, há uma responsabilidade muito grande, porque se vocês observam lá no funeral lá na América do Sul, na África do Sul, funeral do Nelson Mandela, onde tinha com todas as autoridades ali, aquele evento sendo transmitido para o mundo inteiro, e tinha ali um rapaz onde ele estava ali fazendo linguagem de sinais. Para quem não conhecia de nada, ele estava fazendo diversos eventos, estava transmitindo, né? Transmitindo traduzindo aquela fala, porém não era a linguagem real que a população, que os deficientes precisavam saber. Então, só desculpa te cortar, mas só para uma informação, a linguagem de sinais ela é específica de um país, né? Nos Estados Unidos tem outro tipo de sinal, no Brasil, né? Tanto que é Libras, que se chama linguagem brasileira de sinais, né? Nos Estados Unidos é outra, em outros países são outras. Eu não sei, não me recordo, a gente pode até pesquisar se existe uma linguagem universal, né? Que precisa respeitar essa situação. Mas você gostou e acha bom ter? Gostei muito, e eu acho que até que tem que começar por essa casa. Tem que começar por essa casa, e também gostei da emenda também que foi feita em relação às escolas municipais. Porque tem muitos alunos que estudam e moram aí no Padre Jósimo, por exemplo, onde tem uma família lá, muito amiga minha, onde tem uma deficiente auditiva, e essa criança ela tem que sair de lá para vir estudar em outro local, porque não tem vaga, não tem um intérprete de línguas para São poucas escolas. São pouquíssimas escolas. Então eu achei que essa lei aprovada, ela foi extremamente de suma importância para inserir esse deficiente no mercado de trabalho, na sociedade novamente. Eu vou falar porque além disso aí, ainda tem uma coisa muito importante. Todo mundo sabe que eu sofri um acidente, né? E eu por necessidade, não, como é que se diz? Por protocolo do hospital, eu tive que andar de cadeira de rodas, tive que ficar de cadeira de rodas. Por protocolo, não porque eu precisava. E eu, sentando na cadeira de rodas ali, eu tentava movimentar a cadeira de rodas e eu não conseguia. Eu vi o quanto é difícil a pessoa ter as suas limitações. Mobilidade, né? A mobilidade. Saí de lá, rapaz, eu andei por essa cidade, andei pela Amaral Peixoto, andei pela Vila Santa Cecília, pelo Aterrado e andei pelo Retiro, e fui ver o que é mais comum do que a gente possa imaginar, esse pessoal andando de cadeira de rodas lá na rua, disputando espaço com ônibus e com os automóveis em altas velocidades, quando o local dele mesmo de permanecer, de andar, calçada, seria a calçada, mas não tem a mobilidade, não tem um acesso aos cadeirantes. Então, assim, tudo aquilo que for feito para inserir o deficiente em qualquer esfera na sociedade, isso será muito bem visto, muito bem-vindo. Com certeza. Podem agradecer. Em relação à Light. Sim, vamos falar o último tópico, que é em relação à Light, que a gente foi uma questão polêmica essa semana, né? Porque um dos vereadores, o Carlinhos Santana, trouxe aí a reivindicação de que ele estava no hospital com a filha e que acabou a energia do hospital e que o gerador que tinha no hospital seria para as pessoas que estão lá internadas em UTIs, e ficou uma maternidade toda às escuras, né? A enfermeira tendo que ligar o celular para poder ver o nome da criança, para aplicar uma injeção, um paciente menos grave. O que você achou disso e como é que você pretende ajudar nessa questão? Eu acho que foi muito propício, porque além de olhar o nome da criança pelo celular, mas tem os equipamentos que funcionam exatamente por causa da Light, com energia. E se não tiver energia, não tem jeito. Imagina o paciente lá no respirador, faltou energia, então imagina 4 lá e só tem 3 pessoas de enfermagem, 3 profissionais de enfermagem para cuidar, um de cada um, o outro vai ficar de fora. Então assim, a Light ela tem uma responsabilidade muito grande dentro desse município, porém a Light está ignorando os moradores da nossa cidade. São vários, se você sair dali da Light de hospital, que é a coisa bem necessária, é o bem à vida, se você andar pela cidade, são diversos postes de madeira ou diversos postes de concreto, todos eles despedaçados, caindo pedaços de concreto na cabeça dos passageiros, das pessoas que estão passando na rua, e a Light não toma nenhuma providência. E o que acontece? Um sinal de chuva, parece que a energia elétrica ela tem medo de um pingo de água e acaba a luz. Isso não é em todo, isso é em todos os bairros de Volta Redonda. Todos os bairros. Isso é uma reclamação muito. Eu vou falar por mim, para não botar aqui o Paulinho em xeque, mas eu moro, por exemplo, no Jardim Amália e tenho parentes no Morado da Colina. São bairros considerados nobres da cidade, né? Onde tem as pessoas com um pouco maior do poder aquisitivo.
E realmente, falta energia na Morada da Colina, onde tem aí pessoas de alta classe da cidade e que pode ocasionar assaltos, porque muitos têm cerca elétrica, portão eletrônico, esse tipo de coisa. O meu prédio, por exemplo, tem portão eletrônico. Se acaba a energia, eu não consigo sair com o meu carro. Então, assim, são questões realmente que a Light tem aí, como você disse, deixado a desejar. Não sei o que acontece, parece que é feito, de repente, um protocolo de segurança. Choveu, ventou, vamos desligar. No bairro Santo Agostinho também. Bairro Santo Agostinho, né? O Ivan tá lembrando aqui que o bairro dele também acontece a mesma coisa, mas parece que, vamos chover, vai dar um curto-circuito, vamos desligar tudo. Eu não sei se isso acontece, a Light foi cobrada, como o Paulinho mesmo está lembrando. Veio uma comissão até aqui, ouviu a presidência, alguns vereadores, e alguma coisa tem que ser feita, né, Paulinho? Porque são em diversos bairros. Você citou 2 bairros assim que tem um poder aquisitivo até maior, mas são os bairros mais carentes até o bairro de poder aquisitivo maior. Então a Light ela tem ignorado um pouquinho a nossa população. Foi cobrado, agora nós vamos ficar atentos, ficar de olho, porque isso é de interesse comum a toda a cidade. Com certeza, é um direito do consumidor também. Paulinho, alguma coisa mais a acrescentar? Queria parabenizar aí pela semana, foi uma semana de muito trabalho para todos, né? Teve sessão aí de reposição por causa do recesso do carnaval, na quarta-feira, né? Também quarta-feira foi o Dia Internacional da Mulher, teve uma sessão solene aqui. Como é que foi isso tudo? Para você a semana realmente foi proveitosa e o que pretende para a semana que vem, né? Então dá uma dica. Jean, eu vivo nos 440, sou ligado nos 440. Eu tô saindo cedo de casa, voltando muito tarde para casa. Já visto a hora que já é aqui, a casa já tá vazia e nós vamos aqui ainda. E o que acontece? Mas uma coisa que foi marcante para mim foi o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Tem aquela música do Erasmo Carlos que dizem que a mulher é sexo frágil, mas é uma mentira muito grande. Porque o homem trabalha, a mulher trabalha, o homem chega em casa, descansa, a mulher ainda continua o trabalho ainda. A mulher ainda continua o trabalho. Tripla, quadra. Isso, exatamente. E eu tenho 3 mulheres em casa. E eu sou assim, eu sou aquele cara que tem uma moral muito grande em casa, sabe? Eu mando demais em casa. Eu observo, eu chego lá, eu observo e quando olhar assim eu já sei se eu posso me apresentar ou não. A última palavra é sempre a sua, exatamente. né? Exatamente. Sim, senhora. Mas eu quero parabenizar todas as mulheres, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Porque o que seria de nós se não tivesse uma grande mulher perto da gente? Tem um ditado que, desculpa te cortar novamente, mas tem um ditado que diz que atrás de todo homem, atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Não é atrás, eu digo às vezes na frente ou do lado, porque muitas, né, são chefes de família, né, são mães solteiras, então a coisa é um pouquinho diferente. Isso é até bíblico, né? Que a tola, ela destrói. E a sábia, a mulher sábia, ela edifica a casa. É verdade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns então, parabéns a todas as mulheres, né? As mulheres do Paulinho e todas as outras aí da nossa cidade. E semana que vem nós estamos aqui, se Deus quiser, Paulinho. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Parabéns ao trabalho de vocês, que está muito bem visto na cidade, tá? Obrigado. E aqui a casa está aberta aqui para a hora que vocês quiserem nos fazer visita. Dia de sessões. Os dias de sessões. Vamos lembrar os dias das sessões, né? Dias de sessões eu queria estar convidando toda a população para estar vindo na Volta Redonda, para estar vindo na Câmara Municipal. Sabe por quê? Às vezes acontecem muitos eventos, muitos debates aqui na Câmara Municipal e a população não fica sabendo. Então seria bom, muito importante a população participar mais da plenária da Câmara Municipal. Vamos lembrar, que é segunda-feira às 18 horas, terça-feira às 18 horas e quinta-feira às 18 horas. E eu também quero parabenizar o presidente da casa, o vereador Dinho, que está conduzindo muito bem a presidência dessa Câmara Municipal. A gente tem acompanhado, realmente está fluindo aqui o que a gente pode, e ele sempre solícito aqui a nos ouvir, a nos dar esclarecimentos também. Paulinho, parabéns, obrigado aí, boa semana para você. Obrigado, Deus abençoe vocês. Valeu. Obrigado, Paulinho. Paulinho recebendo a gente aqui para falar um pouquinho já depois da sessão da Câmara, nesta quinta-feira, dia 9 de março, né, um dia após o Dia Internacional da Mulher, né? E a gente, claro, pronto aqui para saber tudo que acontece na nossa Câmara Municipal e na nossa cidade. Lembrando aí as sessões da Câmara, segundas, terças e quintas-feiras, às 18 horas, a Câmara Municipal está aberta as sessões aqui na nossa cidade, em Volta Redonda. Fique ligado e continue conectado com a gente aqui no Sul Fluminense Online.